Bom, pessoal, então vamos continuar aqui a nossa aula sobre o guia de onda metálico, tá bom? Como a gente viu na aula passada, no guia de onda metálico, né, planar, então a gente tem vários modos, né, então a gente tem uma distribuição diferente do campo que está sendo, do campo transversal, né, da parte transversal do campo, quando ele se propaga lá no teu guia, né, dado pelos diferentes modos, né, e a gente então viu que isso estava ligado a uma condição que era imposta sobre os vetores de onda Kx que eram permitidos então de se propagar, e no final a gente viu também que existe a gente pode escrever, né, a dispersão do beta, né, que é o Kz, né, da constante de propagação, e a gente também definiu lá no final da aula, a gente acabou definindo também o índice de refração efetivo do modo NM, tá bom? Então a gente viu que cada modo se propagava com índice de refração efetivo distinto. Bom, pessoal, na aula de hoje, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre alguns outros aspectos peculiares aí da propagação no guia de onda planar, que servem, na verdade, para a gente entender depois, mais para frente, como funcionam os guias dielétricos e a fibra ótica, tá bom? Então, primeiro a gente vai calcular a velocidade de fase da onda propagante no guia, tá bom? Então, a velocidade de fase, por definição, é ω sobre k. Como a gente está interessado, basicamente, na onda propagante, então seria ω sobre Kz, como eu já cansei de falar, né? Kz igual a beta, né? A gente chama de beta, tá bom? Bom, ω também pode ser escrito como K vezes V, né? Conforme está mostrado aqui embaixo, né? Só você parte lá que o K é 2π sobre lambda, né? E aí você consegue rapidamente aqui mostrar que o ω é igual a KV. Então a gente pode escrever o nosso ω, nossa velocidade de fase, como Kv sobre beta, tá bom? Ou Vk sobre beta, né? Que é a mesma, só uma reagrupação aqui, como está mostrado nessa parte final. E uma outra característica curiosa, que a gente também consegue expressar essa nossa velocidade de fase como sendo C sobre Nm, onde esse Nm é o índice de refração efetivo do modo, conforme a gente já viu lá atrás, tá bom? Como é que a gente vê isso? Ω sobre beta, né? Ω, beta, como a gente definiu na última aula, é Nm sobre K0, né? A gente sempre pode escrever o vetor de onda como sendo índice de refração vezes o vetor de onda do vácuo K0. Esse K0 é ω sobre C, né? K0 é ω sobre C, corta ω com ω, e, portanto, a minha velocidade de fase nada mais é do que C sobre Nm, tá bom? Então fica aqui essas maneiras de expressar a velocidade de fase da nossa onda guiada, tá bom? Ω sobre beta, K beta sobre V e C sobre Nm, tá bom? São as expressões que a gente encontra aqui para saber qual que é a velocidade de fase. Então, como vocês estão vendo aqui, a velocidade de fase vai depender do modo também. Uma coisa curiosa que você pode observar aqui, ó, é que o K, ele é, ou melhor, que o beta, né, que é Kz, é uma componente do vetor de onda K, tá bom? Portanto, esse número aqui é sempre maior do que 1. Portanto, a velocidade de fase é sempre maior do que a velocidade V, que é o C sobre N, que é a velocidade da luz do espaço livre. Então, nesse slide aqui eu falo exatamente isso, tá bom? Então, como K é maior do que beta, né, afinal beta é uma componente de K, a velocidade de fase é sempre maior que a velocidade V, tá bom? Então, a velocidade de fase, que é a velocidade de fase da luz guiada, da luz que está propagando no nosso guia, é maior do que a velocidade de fase com que a luz se propagaria fora do guia, no espaço livre, né? Que é o tal do C sobre N, que como a gente fala, é espaço livre, tá bom? Então isso é uma característica curiosa, mas isso não tem muita implicação não, porque a velocidade de fase, né, não carrega informação. O que carrega informação é a velocidade de grupo, tá bom? O que é a velocidade de grupo? Então a velocidade de grupo é a velocidade com que o pacotinho de onda se propaga lá no seu guia, tá bom? Então a velocidade de fase mentira, a velocidade de grupo é o grupo, você faz um pacote de onda, você faz um batimento de várias ondas para fazer um pacotinho de onda, e aí isso sim carrega informação, tá bom? No caso da que a gente está querendo fazer aqui, a gente não queremos calcular a velocidade de grupo da onda no espaço livre, mas sim a velocidade de grupo da onda guiada. A velocidade de grupo fóton igual aqui, ó, ela é definida como dω d beta, tá bom? Ou dω dk, como a gente está interessado na onda guiada, que se propaga no guia, então é dω d beta. A gente usa então a relação de dispersão que a gente encontrou lá no final da última aula, que relaciona então o beta com a frequência, tá bom? Como vocês estão vendo aqui. Então basta eu derivar essa relação aqui de ω, fazer a derivada de beta em relação a ω, eu determino a velocidade de grupo. É claro que a velocidade de grupo é dω d beta, então eu vou fazer o contrário, né? Eu vou fazer 1 sobre a velocidade de grupo, que é d beta dω. Então tá aqui, tá bom? Faço o d beta dω, que é 1 sobre a velocidade de grupo. Faço aqui a algebrinha da derivada. Tem jeito de fazer isso aqui mais fácil, mas aqui eu fiz dessa forma, tá bom?
E aí você, para mostrar que na verdade não tem nenhum truque, então d beta d ômega, faz a derivada aqui, né? Faz as regras da cadeia aí na derivada. No final das contas você vai ver aqui que o d beta d ômega ele é n sobre c raiz de 1 menos mc π sobre na ômega ao quadrado, tá bom? Então a velocidade de grupo é o inverso disso, tá bom? Então a velocidade de grupo é d ômega d beta, que portanto é o inverso dessa última equação, que vai dar c sobre n sobre aquela raiz, tá bom? Essa coisa que aparece aqui embaixo a gente chama de NM, tá bom? N maiúsculo M, que na verdade é o índice de refração de grupo do modo M. Ou seja, é como se agora a minha velocidade de grupo do meu pacote de ondas que está se propagando ali, do meu grupo de ondas que está se propagando ali no meu guia, ele é C sobre um NM. Esse NM é dado, então é como se fosse o índice de refração efetivo normalmente, que é chamado de índice de refração de grupo, que depende então de qual modo está se propagando, percebe? Então modos diferentes aqui vão ter diferentes velocidades de grupo e portanto, né, diferentes velocidades de grupos, é claro que a gente pode dizer que eles têm então, portanto, diferentes índices de grupo. Então cada modo M tem um índice de grupo. A gente pode agora também ver algumas características disso, né, para diferenciar da velocidade de fase. A velocidade de grupo ela é sempre menor do que V, tá bom? Se você vier para cá calcular a velocidade de grupo, a gente pode pegar esse C sobre N, né, chamar isso daqui de V e jogar essa raiz para cima, que foi o que eu fiz aqui. Ó. A velocidade de grupo é C sobre N, joguei a raiz para cima. Isso daqui tem que ser sempre menor do que 1, né, porque senão vai dar um número complexo. Isso aqui é a minha velocidade V. Então é claro que a minha velocidade de grupo, se isso daqui vai ser sempre menor do que 1, ela é tal que a minha velocidade de grupo é sempre menor do que C sobre N, tá bom? E essa sim é bom que seja menor do que C sobre N, porque afinal ela é que carrega a informação. Outra curiosidade que vocês podem ver aí claramente, né, é que os modos de ordem mais alta, quanto maior for o M, maior vai ser o NM, tá bom? Se você olhar aqui, ó, quanto maior o M, né, menor vai ficar esse denominador, e maior então vai ser o NM, tá bom? Quanto maior o NM, menor a velocidade de grupo, é claro, né? Quanto maior o NM, menor a velocidade de grupo, tá bom? Então, os modos de ordem mais alta, eles têm um maior índice de refração efetivo, um índice de refração de grupo, e, portanto, a velocidade de grupo maior. Então, se eu estou jogando no meu guia, citando modos de ordem diferentes, os modos de ordem mais alta, eles se propagam mais lentamente do que os modos de ordem mais alta. Então, isso daí leva a um efeito que é chamado de dispersão modal. Então, se você está transmitindo uma informação, você está tentando transmitir um pacote de ondas, uma informação via um pacotinho de ondas no teu guia, e você tem você está excitando vários modos e não apenas um, o que acontece é que você tem que essa informação é distribuída nos diferentes modos, e aí os modos de ordem mais alta ficam atrasados em relação aos modos de ordem mais baixa, então você na verdade esparrama a sua informação temporalmente, é chamado de dispersão modal. Então em geral, que leva a outros efeitos também, mas em geral o que você quer é fazer com que você em geral use apenas um modo para evitar esse efeito de dispersão modal, ou o que a gente chama de guias monomodo. Bom pessoal, uma outra coisa curiosa que a gente pode fazer aqui é aproveitar para calcular então esse número de modos. Quantos modos eu consigo propagar no meu guia planar metálico que a gente está falando aqui? Então, voltando naquela nossa equação, tá bom, do NM, ela é N sobre a raiz de 1 menos M lambda sobre 2NA. Bom, eu quero que isso daqui seja, NM seja um número real, né, que representa um índice de refração, tá bom? Então, NM deve ser real. Se não for real, significa que não há propagação, gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas na verdade, se o NM não for real, o beta não vai ser real. Tá bom? Então, se o beta for imaginário, imaginando que ele está lá numa exponencial complexa, então é um e elevado a i beta. Se o beta for complexo, né, já tem um i lá fora, então i com i dá menos 1, isso dá um decaimento exponencial. Então, a única maneira, agora, se o NM for real, o beta é real, e, portanto, dá um e elevado a i beta, né? E um e elevado a i beta é uma coisa que oscila, né? Uma onda propagante, tá bom? Essa é a razão pela qual a gente impõe que isso daqui seja real. Bom, tudo bem, vamos lá. Para isso aqui ser real, m lambda sobre 2NA tem que ser menor do que 1, tá bom? Ou seja, o maior valor que esse m pode ter, que eu vou chamar aqui de emão, qual que é? É quando esse cara for igual a 1, supostamente, né? Então, quer dizer, qualquer m menor
vai ser possível, mas o maior valor que ele pode assumir é 1. É um emão quando isso daqui é 1, tá bom? Quando eu coloco emão aqui, que é o maior valor possível, então de M, é quando esse cara é 1. Se for um pouco maior, isso aqui já vai dar maior do que 1, se isso aqui vai dar maior do que 1, esse cara vai ser complexo, a onda não vai ser propagante. Então o meu emão limiar, aí do limite, né, que ele pode ser, ele vai ser M igual a 2NA sobre lambda, tá bom? Pega, claro, tem que pegar a parte inteira disso. Então, com isso aqui, ó, você consegue saber qual que é o maior modo possível. Então, se o maior modo possível é 10, quer dizer que eu posso excitar até 10 modos. Isso aqui te dá uma ideia de quantos modos você pode ter no seu guia. Se esse emão for 100, significa que você pode excitar 100 modos no guia e assim sucessivamente, tá bom? Se você quer fazer um guia monomodo, ou seja, que tem um modo só, você faz M igual a 1, tá bom? Então, se você volta nessa expressão, coloca lá M igual a 1, você vai encontrar isso daqui, ó, que lambda sobre N é 2A. Ou, melhor ainda, né, que o teu A, que é a dimensão do teu guia, o tamanho físico do teu guia, tem que ser igual a meio comprimento de onda da luz no meio. Tá bom? Então, metade do comprimento de onda da luz no meio. Lambda dividido por N, né, o que a gente chama de lambda N, que é o comprimento de onda que a luz sente naquele meio de refração N. Ou seja, então essa é a condição para você fazer o seu guia monomodo, tá bom? Então depende, para um dado comprimento de onda, é simplesmente você acertar o tamanho do teu guia, tá bom? Então o tamanho do guia deve ser metade do comprimento de onda no caso do guia planar. Se o M for maior ou igual a 2, a gente tem a condição que a gente chama de guia multimodo, tá bom? Então pelo menos dois modos a gente chama de multimodo. Uma coisa interessante aqui, ó, que é o que define se o guia é mono ou multimodo, é a relação entre lambda e A, e não apenas o A, tá bom? Não apenas a dimensão do guia. Vou voltar aqui um pouquinho para trás. Você vê que aparece aqui no M, né, o índice de refração que eu tenho no meu guia, né, ele foi feito do material lá e tem um certo índice de refração. Então depende aqui da razão A sobre lambda, tá bom? Então não existe um guia que é monomodo para qualquer coisa, tá bom? Então alguém vai no seu laboratório e pede um guia monomodo. Fala, ô, Kleber, me dá um guia monomodo. Para qual comprimento de onda? Eu posso ter ou posso não ter. Dá uma fibra ótica em monomodo, Kleber. Uma fibra ótica que é monomodo para 632 não vai ser... Uma fibra ótica que é monomodo para 1500 não vai ser monomodo para 632, por exemplo, entendeu? Tá bom? Então, um guia ele é monomodo para um comprimento de onda e pode ser multimodo para outro comprimento de onda. Tá bom? Como aquela relação, porque aquela relação que a gente viu do emão depende da razão entre A e lambda. Mas a regra geral é para um lambda fixo, né, para um comprimento de onda fixo, quando você reduz a dimensão do guia, quando você reduz aqui o valor de A, você reduz o M, tá bom? Então, para fazer um guia monomodo, em geral, é pela diminuição do tamanho do guia. Menor dimensão, monomodo, maior dimensão, multimodo. A gente vai ver em umas aulas mais para frente, eu vou dar uma aula de comunicações óticas, e a gente vai poder, talvez, mostrar algumas fibras óticas para vocês, nessa aula, ou até numa aula mais para frente. Quando você pega, por exemplo, uma fibra ótica que é monomodo, ela tem um núcleo ali da ordem de 4, 5, 8 microns. Então, um núcleo bem pequenininho. Se você tem uma guia que ela é multimodo, esse núcleo já tem 50, 60 microns, tá bom? Então, em geral, para fazer um guia monomodo, a dimensão para o dado comprimento de onda, para ser específico é para um dado comprimento de onda, mas em geral, você já olha, se você olhar para um guia, você fala, esse guia deve ser monomodo, porque ele é o núcleo dele é muito pequeno, tá bom? Então, essa é a regra geral, assim, você diminui o A, você diminui o número de modos. A outra característica curiosa dos nossos guias é a gente chama de frequência de corte do modo no guia. Ou seja, na verdade, quando você joga a luz num certo guia, se você for uma luz não for monocromática, né, for uma luz que tem várias cores, o guia se comporta como um filtro de frequências dessas cores, tá bom? Isso a gente vai escrever, a gente vai entender da seguinte forma. O beta, que a gente já tinha visto lá atrás, é N ômega sobre C vezes aquela raiz, tá bom? Só lembrando que essa relação de dispersão que a gente encontrou lá no final da última aula. Eu quero, como eu falei agora há pouco, né, quando eu falei lá quando eu falei da condição para a gente encontrar lá os modos de corte do guia, os modos de corte do guia não, o número de modos do guia, o beta tem que ser sempre real, tá bom? Para quê? Para que a onda seja propaganda. Tem problema se o beta não for real? Não tem problema, tá bom? A única coisa é que se o beta não for real, se o beta for complexo, for imaginário, a onda não vai se propagar. E eu quero uma onda que se propaga. Se você não quiser uma onda que se propaga, você tem que fazer que o beta seja imaginário. Por que isso? Só para relembrar aí para quem não está
lembrando, ó, o E, o campo que se propaga, ele é, supondo aqui uma onda harmônica, é um cosseno de beta z menos ômega t, que a gente pode escrever como um E elevado, troca para mais aqui, E elevado a mais I beta z, tá bom? Então, se o beta for real, né, se o beta é real, vezes esse I, então isso aqui a gente sabe que vai dar um cosseno, vai dar uma coisa oscilante, né? Um E elevado a I beta z com beta real é uma onda oscilante, que é a onda propagante, que é o que a gente quer. Se o beta for imaginário, esse I com o beta sendo imaginário já tem um I dentro dele. Então, I com I dá menos 1, dá uma onda que cai, dá uma coisa tipo elevado a menos beta z, que decai. Então, ela não propaga. O que decai não propaga, tá bom? Não chega do outro lado. Bom, então, voltando aqui. Então, eu quero que o meu beta seja real para que a minha onda seja propagante. Para que isso aconteça, esse termo aqui tem que ser menor ou igual a 1, tá bom? Então, a gente só pode reagrupar um pouquinho aqui. Ó. Eu escrevo MP sobre A, 1 sobre ômega, e escrevo aqui a razão C sobre N, que eu chamo de V. Isso aqui tem que ser igual a menor ou igual a 1. Ou seja, V sobre ômega é MP sobre A, tem que ser menor ou igual a 1. Isolo o ômega aqui. Ômega tem que ser maior do que MP V sobre A. Tá bom? Ou seja, frequências maiores do que essa vão se propagar. Menores do que essa não vão se propagar. Então é como se a minha fibra ótica, o meu guia, melhor dizendo, estou falando de um guia planar aqui, mas isso vale a mesma coisa para a fibra ótica. Vocês vão ver mais para frente. Ele funciona como um filtro passa alta, só passa as frequências altas. É claro, né, pessoal, ali eu escrevi para a frequência angular, a gente sabe que ômega é 2π ou ômega é 2πc sobre lambda. Então você pode encontrar condições análogas, né? Você escreve lá que ômega, que é 2π, é maior ou igual que mπv sobre A. Então você tira que o teu ni é maior ou igual a mv sobre 2A. Tá bom? Então você encontra aqui uma relação análoga para a frequência em radianos em hertz, né? Aquela outra em radianos por segundo, ou, né, se você escrever o ômega como sendo 2πc sobre lambda aqui, você encontra uma condição análoga para o comprimento de onda. Então, você pode olhar para o comprimento de onda, então o comprimento de onda tem que ser menor do que esse valor, para dar certo, né, para a onda propagar, ou a frequência tem que ser maior do que esse valor. Então, apenas lambdas menores do que esse lambda aqui, ó, do que essa 2AM sobre N, esses vão se propagar no guia metálico, tá bom? Ou frequências maiores do que esse valor mv sobre 2A vão se propagar no teu guia metálico, tá bom? Com isso, a gente define o que a gente chama de frequência de corte do modo, porque depende do modo, né? Isso depende de M. Então, o Nc é a frequência de corte, tá? Então, cada modo terá uma frequência abaixo da qual não vai ter propagação naquele modo, tá bom? E essa frequência de corte, então, é mv sobre 2A, tá bom? Então, aquilo que eu falei antes, né? Nessa frase aqui, as guias, elas atuam como se fossem filtros de frequência, né? Ou comprimento de onda. E isso, às vezes, é interessante. Às vezes, você tem uma luz que tem várias cores e você quer, de uma certa forma, filtrar uma banda, né? Filtrar uma certa range de frequências menores, quer eliminar as frequências menores. Aí você pode jogar numa fibra ótica que tem um núcleo determinado, e aí você encontra aqui a tua frequência de corte, e aí você vai cortar parte do teu espectro, no outro lado você faz o experimento que você quer, tá bom? Então isso é uma aplicação que às vezes pode ser usada, dependendo do que você for querer fazer. Bom, pessoal, além disso, a gente pode calcular aqui, usando essas coisas que a gente aprendeu aqui nesse curso, que a gente chama de tempo de atraso do modo. Como eu comentei lá atrás, quando eu falei rapidamente da dispersão modal, os modos eles têm diferentes velocidades de grupo, né? A velocidade de grupo depende do modo. Isso vai fazer com que os modos de ordem mais alta se propaguem mais rapidamente e os modos de ordem mais baixa eles fiquem mais para trás. Então, na verdade, o modo, né, diz aqui, a gente está falando de velocidade de grupo, então é um pacotinho de onda, né? Vou representar um pacotinho de onda bem bonitinho aqui, ó, um pacote de onda. Então, a gente quer saber o que é o tempo de atraso. É o tempo gasto por esse pacote de onda, que tem uma certa velocidade de grupo, para percorrer uma certa distância L. Então, eu vou chamar esse tempo de atraso do modo de tal m, né? É o tempo de atraso do modo m, que ele é a distância percorrida, L, dividido pela velocidade de grupo do modo, tá bom? E o que é a velocidade de grupo do modo? A gente calculou agora há pouco, é C sobre N do modo. Então, C sobre N do modo, N de modo, N grande do modo passa lá para cima, né? Lembrando que esse NM aqui é o índice de refração de grupo do modo, tá bom? Então, está aqui o meu tempo de atraso do modo. Então, cada modo ele vai gastar um tempo diferente, né? Cada modo eminho vai gastar um tempo diferente para percorrer uma distância L. Isso leva ao que a gente chama de dispersão modal, tá bom? Se eu substituir o valor de Nm, né? Fui lá atrás e peguei aquele valor do Nm que era a raiz, então isso aqui dá L sobre C, o Nm, que é N sobre a raiz de 1 menos
mc π sobre NA ômega ao quadrado, tá bom? Então, como vocês estão vendo aqui, fica bastante claro agora, né? Quanto maior o m, ó, maior vai ser o tal m, tá bom? Mais atraso você vai ter. Então, isso aqui, pessoal, é só uma ilustração, tá bom? Não é para... Isso aqui é só uma representação. Então, em t igual a 0, você tem vários modos aqui, ó, esse azul, o verde e o vermelho, tá bom? Então, o modo m igual a 0, m igual a 1 e m igual a 2, que eu estou chamando aqui. O que é a dispersão modal? A dispersão é exatamente isso, ó. O modo verdinho, esse aqui, ó, verdinho, ele, tá difícil ver as cores aqui, mas esse modo mais fundamental aqui, ó, é o modo m igual a 0. O m igual a 0, ele o tempo dele é menor, ele atrasa menos, tá bom? Ele se propaga mais rápido, né? Essa escala aqui é tempo, então o tempo dele é menor. O modo vermelhinho, que é um segundo modo, m igual a 1, ele propaga com um tempo um pouquinho maior. E o terceiro modo, que seria um modo de ordem mais alta, ele gasta mais tempo para percorrer a mesma distância L. Então isso aqui leva a dispersão modal. Então se você tem uma informação, um pacote de onda que você está querendo propagar e eles se distribuem nesses vários modos, o que vai acontecer? Para você recompor toda a tua informação depois lá, imaginando no seu detetor, no final do teu guia, você vai ter que esperar todo esse tempo aqui, ó. Né? Porque você dispersou a informação entre esses vários modos, aí vai chegando a informação em pedaços, porque os modos se propagam com velocidade diferente. Isso aí é o que a gente chama de dispersão modal, tá bom? Bom, pessoal, como eu falei, lá atrás eu falei um pouquinho sobre velocidade de fase e velocidade de grupo, e isso, em geral, vocês já devem ter visto, né? Em cursos, ou no curso de ótica física, quem fez comigo, ou em alguns cursos de ótica, assim por diante. Mas, só para não ficar sem eu falar aqui, eu vou explicar em 2 slides, velocidade de fase e velocidade de grupo. Quem tiver interesse, dá uma estudada a mais aí, mas aí depois você pode voltar a assistir essa aula de novo, sabendo de onde vem aquelas definições, que a velocidade de fase é ômega sobre beta, que a velocidade de grupo é d ômega d beta. Bom, pessoal, então é o seguinte, para fazer um pacote de ondas, fazer o que a gente chama de pacote ou grupo, né? A gente precisa somar as ondas, tá bom? Então você tem que pegar ondas com frequências diferentes e fazer o que a gente chamava de batimento. Você deve ter visto isso lá em Física 2, ou pelo menos no laboratório de Física 2. Então qual que é a ideia? Você tem uma onda que está numa frequência ômega 1, que é ômega mais delta ômega, está escrito aqui, né? E0 cosseno de kz menos ômega delta ômega t, faltou um t aqui. Então, é claro que uma onda que tem uma frequência ômega mais delta ômega, ela tem um vetor de onda k mais delta k. Então, a onda 1 e a onda 2. Onda 2, vamos dizer que tem uma frequência um pouquinho menor, ômega menos delta ômega, então ela tem um k menos delta k. Então, está escrito aqui a segunda onda. Tá bom? É um E0K, só que é k menos delta kz, menos ômega menos delta ômega t. Então, são as duas ondas que eu estou representando no sistema mais simples, fazendo um batimento simples de duas ondas que já fizeram até em Física 2, só para lembrar mesmo. Se você faz agora a soma dessas duas ondas e usa umas propriedades trigonométricas, então você soma essa daqui com essa daqui, princípio da superposição do campo elétrico, soma as duas ondas, que é fazer o batimento. Você, depois de uma algebrinha aqui tranquila, tá bom? Você vai encontrar o quê? Que a tua onda resultante é 2E0 cosseno de kz menos a ômega t, que é a portadora, né, que vai na frequência rápida, ômega, e a moduladora, que é uma onda lenta, que é um cosseno de delta kz menos delta ômega t. Afinal, delta ômega é menor, porque é a diferença, tá bom? Então, é isso aqui, ó. Essa daqui é a sua moduladora, essa coisa externa, e essa coisa rápida que eu desenhei tudo garranchado aqui, desculpa, é a moduladora. Então, o que é a velocidade de fase? Por exemplo, aqui, a velocidade de fase é a velocidade com que a portadora, essa ondinha de dentro aqui se propaga. Então, basta você pegar quem que é a portadora. A portadora é esse kz menos ômega t. Ela vai se repetir a cada 2π. Então, kz menos ômega t é igual a um 2πm, que é um dos intervalos em que pega esse ponto aqui. Ele vai se repetir a cada 2πm. Tá bom? Deriva aqui os dois lados em relação ao tempo dessa expressão. Daí você vai encontrar aqui, ó, né? dz, você deriva aqui, tá bom? Então vai dar dz dt menos ômega, tá bom? Então k dz dt menos ômega, a derivada de uma constante zero. Então você escreve aqui que dz dt, o que é dz dt? É a velocidade. Só que a velocidade de quem? A velocidade da portadora. A velocidade da portadora é o que a gente chama de velocidade de fase. Ela é dz dt, que é ômega sobre k.
E quem que é esse cara aqui? A velocidade, esse aqui é para a onda A. Quem que é a onda A? Esse amigo aqui, ó, é a onda grandona aqui de fora. Ela vai se repetir quando esse argumento ΔKz menos Δωt for um múltiplo de 2π também. Então eu escrevo aqui ΔKz menos Δω tem que ser igual a 2πm. Beleza. Deriva aqui de novo em relação ao tempo. Então vai dar ΔK dz dt é igual a Δω. Então a velocidade de grupo, que é dz dt, é Δω sobre ΔK. Tudo bem? Que é Δω sobre ΔK. Porque eu fiz duas ondas. Se eu tivesse feito esse procedimento para um contínuo de frequências que eu estivesse somando, isso aqui ia dar dω dk, e é por isso, é daí que vem então as definições, que a velocidade de fase é ω sobre k, que eu já usei lá atrás, e que a velocidade de grupo é dω sobre dk. Lembrando, né, pessoal, como é que eu estou falando de ondas guiadas, eu troquei esse k pelo kz, porque eu não quero saber a onda no espaço livre, eu quero saber a onda guiada. Então ficou lá ω sobre beta e dω d beta. Bom, pessoal, então nessa aula de hoje, a ideia, na verdade, era mostrar esses conceitos de modos, né, que a gente agora tem esses diferentes modos que se propagam com diferentes velocidades de fase, velocidade de grupo, e a gente pode definir, então, esses índices de refração de grupo, então de forma que eu consigo determinar qual é a velocidade com que o meu pacote de ondas vai se propagar. A gente conseguiu ver também qual que é o limite, né, para que haja o meu número maior de modos que eu posso ter na minha fibra, né, meu limite superior do número de modos que eu posso ter na minha fibra, e que isso está ligado a ser uma onda propagante ou não. E esses são todos conceitos que eles vão... É preferível falar nessa parte aqui do curso, porque é mais fácil a gente fazer a conta. Porque às vezes, se você vai direto lá para a fibra ótica, para a simetria cilíndrica, a matemática já começa a ficar um pouco mais rigorosa, e aí você talvez perde um pouco os conceitos. Então, com isso a gente consegue entender melhor os conceitos, da onde vêm as coisas, que tudo, na verdade, é resultante do processo de interferência, que tudo é resultante das condições de contorno que você tem lá no teu problema, que impõe uma restrição sobre os cachis, e assim por diante, né? E que a interferência gera essas diferentes distribuições espaciais, e que isso leva a um beta que depende do m, que isso leva a todas essas coisas que dependem do m, que é o número de modos, e esses modos se propagam com velocidade diferente, que tem essa refração diferente, e que tem a dispersão modal. Então, do ponto de vista de comunicação ótica, que a gente vai ter uma aula ao vivo sobre isso mais para frente, então, do ponto de vista de comunicação ótica, não é interessante você usar muitos modos. E é por isso que você usa, em geral, você tenta usar um modo apenas para fazer comunicação ótica, você usa só o modo fundamental, para evitar esse problema de dispersão e evitar que a tua informação ela disperse temporalmente, então você consegue ter uma maior taxa de transmissão de informação. Bom, pessoal, nessa aula é só. Então, na próxima aula a gente retoma aqui esse assunto de guias.